inteiro, e vinha o rapaz da Polícia Federal com uma malinha, e aquela malinha era o grampo que eles faziam. Tinha duas formas de grampo: ou ele subia no poste, grampeava a linha fixa, ou ele tinha uma malinha para grampear os telefones celulares. E aí eu comecei a entender, sempre proteção. Sempre proteção. Então, essas são as 4 regras que vocês têm que ter na mente de vocês: estratégia, interesse, lealdade e proteção. Tendo isso, dá para você começar a pensar de um outro lado. Como eu disse para vocês, eu vou explicar um pouquinho para vocês este caso aqui com relação à Netflix, ao documentário. Como é que a gente chegou lá? Como é que a gente fez a coisa virar? E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, antes de mais nada, é: por que um documentário? Por que foi feito o documentário desse caso? Afinal de contas, vocês já não conheciam tudo do caso? Foi um caso maciçamente divulgado na imprensa. De 2012 a 2016, foi o caso divulgado. Parou um departamento inteiro de homicídios lá de São Paulo só para fazer esse caso durante um mês. Durante um mês aquele departamento não fazia mais nada. Como se a gente não tivesse as 50 mil mortes naquele ano. Aquele ano não tinha mais. Tinha esse caso para fazer. Porque era o interesse da minha cliente. A ideia era: como que eu vou chegar lá e por que eu vou fazer alguma coisa? Porque ela chegou para mim, numa das minhas visitas à penitenciária para ela, e ela falou: eu quero escrever um livro para minha filha. Contar a minha versão para minha filha, contar a minha história para minha filha. A história do livro veio um pouco antes. Eu precisava conhecer os fatos para levar para o tribunal do júri. Ela estava presa, tempo ela tinha para escrever. Então eu falei para ela: então, já que você está aí, escreve a história da sua vida para mim, deixa eu entender o que aconteceu. Aí quando ela escreve, eu falei: poxa, mas isso aqui está muito legal. Eu vou contar para vocês um pouquinho dessa história. Isso aqui está muito legal. Ela falou: então, eu preciso que isso chegue na minha filha. A relação dela com a filha vai ser uma relação muito difícil. Nós temos um processo chamado processo de destituição do poder familiar. Ela tem esse poder familiar, que é o antigo pátrio-poder dela, suspenso. Então, ela não tem direito à visita da criança, a filha dela. Não tem condições de chegar perto. Ao mesmo tempo, quando os fatos ocorreram, a família que já tinha muito dinheiro ficou mais rica ainda, porque eles venderam bem a empresa. Então, naquela semana, eles tinham vendido bem a empresa, e aí juntou no processo lá, que pingou na conta de cada uma das duas famílias 875 milhões de reais. É um bom dinheiro para você acordar no dia seguinte, se olhar teu extrato bancário, tem alguns zeros a mais ali sobrando na tua conta. Só que quando você tem uma quantidade sem fim de dinheiro, você tem a possibilidade de morar onde você quiser do mundo inteiro. Então a gente sempre teve uma preocupação de que pode ser que a filha dela fosse embora do país, não tivesse acesso, talvez não estudasse nem o português, não tinha como saber isso lá atrás. Então quem disse que a criança ia querer conhecer a história, e querendo conhecer, ela poderia chegar a saber que a mãe escreveu um livro, que aquilo ia chegar para ela. Afinal de contas, eu sabia que todas as cartas que ela mandou para a filha, elas são rasgadas. Eu já sabia disso. A gente tem um excelente relacionamento com os advogados dos outros lados. E não tiro a razão, gente. Não estou falando, estou falando de uma outra coisa. Eu já sabia disso. Ponto. Você tem que pensar estrategicamente. O que eu falo sempre com meus alunos é: vocês têm que ser frios e técnicos num processo. Não faço justiça divina, não faço nada disso. Eu atuo com as regras do jogo aqui. Ponto. Tenho a minha religião, tenho as minhas concepções, e pronto. Isso é a parte do meu trabalho. Ela nunca deu entrevista, por uma recomendação minha, porque dentro da estratégia do interesse, o que eu pensava lá atrás? A Suzane deu entrevista, se lascou. Foi péssima a entrevista da Suzane com o Valmir Salaro. Péssima. Foi péssima para ela, foi péssima para o jornalista, foi péssima para tudo. Foi péssima para o advogado. Desculpa, o Valmir Salaro não, foi para aquela jornalista, eu esqueci o nome dela. Não foi do Valmir, foi do Nardoni.
Mas foi péssima para todo mundo. Para a jornalista ficou ruim porque ela grampeou uma conversa entre advogado e cliente. Para o advogado ficou ruim porque foi grampeada uma orientação dele dada para o cliente, aquele negócio da proteção que eu falei para vocês. Para ela foi ruim porque ficou nítido ali de que o que ela estava expressando na câmera não era necessariamente aquilo que ela estava sentindo. Afinal de contas, ela chorava para um, ria para outro. Foi péssimo. Falei, bom, corta, isso aí não serve para nada. Aí você vai para outra entrevista. Nardoni. Pior ainda. Foi péssimo. Para o caso, vejam, eu tenho que me preocupar não com o convencimento de 230 milhões de pessoas. Eu preciso me preocupar se 7 pessoas que for julgar aquela pessoa, quando olhar aquela entrevista, o que vai entender? Péssimo. Depois, e olha, gente, isso foi em 2012, 2013, não tinha nem esses nossos amigos de linguagem corporal, o Metaforando, ou qualquer outro dele, analisando a expressão facial para saber se eu estou com um sorrisinho para cá ou para lá. Não tinha. E eu gosto de estudar linguagem corporal, adoro estudar linguagem corporal. Acho e faço minhas críticas, já fiz pessoalmente para vários de linguagem corporal, que quando eles analisam assim, eles não colocam na conta que a pessoa está fora do seu habitat natural. E quando você analisa a expressão do conjunto para analisar com mais integridade, eu preciso saber, ela está ou não está no seu habitat natural? Vocês reagem de um jeito quando vocês estão em sala de aula, outro jeito quando estão na palestra, outro jeito na sala de casa de vocês. Então eu preciso saber exatamente em que ponto eu estou com essa pessoa. Entrevista do goleiro Bruno, só para falar dos casos recentes. Foi só piorando, gente. Vai piorando. Então, ela da entrevista já não era nem opção. Eu já também não gosto de botar meus clientes para dar entrevista, depende. Às vezes eu ponho. Ontem eu estava numa palestra na OAB de Cotia, lá perto de São Paulo, e aí um aluno perguntou, falou, você não gosta de botar eles para dar entrevista, mas você passou um caso de 2011, onde você botou o seu cliente para dar entrevista logo na primeira semana. Verdade, fantástico, fiz. Porque era um caso de 2 estudantes, um tinha tirado a vida do outro, dentro de uma balada, numa briga, olha que briga idiota, porque um deu uma cotovelada, outro passou, brigaram, na hora de ir embora, do que você me chamou? Ah, de baixinho. Vocês podem falar, o baixinho enviado. E aí puxou, o menino falou, como? Chamou do quê? Baixinho enviado. O menino foi lá e puxou a cabeça do meu cliente para baixo. Meu cliente estava com um copo de chopp na mão, cheio, ele tinha acabado de pegar o copo de chopp. E o cigarro na outra. Ele acabou devolvendo. A hora que ele foi puxado para baixo, a reação dele foi dar uma copada no outro. O copo estourou, pegou uma veia e o menino morreu. Olha que morte imbecil. E que com o tempo vocês vão ver que encostou numa balada, você não está nem aí. A gente vai ficando velho, vai ficar cansado dessas discussões. A gente já não perde as discussões no trânsito. Todas as outras, a gente ignora. E foi assim que o menino perdeu a vida. Este caso eu precisava, porque os 2 eram estudantes do Mackenzie, um do 5º ano, o outro do 4º, e quando ele foi dar entrevista, ele não estava dando entrevista para 230 milhões de pessoas, ele estava dando entrevista para a comunidade acadêmica da qual ele faz parte. Porque, querendo ou não, era um caso que em 2 semanas ninguém lembraria mais o que aconteceu. Então vocês estão sempre pensando em estratégia e interesse. Neste caso da Elise, por que o documentário? Porque eu precisava levar aquilo que ela tinha para falar para os 4 cantos do globo. Eu precisava fazer isso, eu não tinha opção. E a opção foi levar para uma rede internacional, onde, independente de onde a filha dela fosse morar, ela pudesse ter acesso. Não é por outras, que chama Elise Matsunaga. A criança só procura o nome da mãe com o sobrenome e vai achar. Isso fez parte da ideia do porquê o documentário. Vocês poderiam se perguntar, por que não um filme? Filme de crime real? Por que não? Existem tantos. A minha ideia inicial era fazer um filme. Sempre foi, eu nem tinha pensado numa hipótese de documentário. Até porque eu não assistia muito documentário, só que nem você, viu, Marco? No fim das contas, eu também chego em casa e eu fico ouvindo stand-up o tempo inteiro.
Porque eu lido muito com crimes no dia a dia. Minha vida, minha rotina é ver crime diariamente. Quando eu chego em casa, eu não quero ver filmes. Eu, Luciano, sou assim. Assisto vários. Me apaixonei pelo caso do J. Simpson. Quando eu estou na véspera de algum julgamento, como eu vou ter o júri do mês que vem, que é um júri bem legal lá em São Paulo, quando eu estou na véspera, aí eu assisto tudo que é possível de filmes, livros, eu leio todos, porque isso me inspira. É a forma que eu tenho de assistir um filme. Sabe quando você assiste um filme e você sai vibrando com aquilo? Porque tem um autor chamado Evandro Liz e Silva, que foi o maior dos tribunos do júri do país. E ele que falava no livro dele, A Defesa Tem a Palavra, que ele retrata a atuação dele no caso do Doca Street. Um livro maravilhoso, gente, maravilhoso. A defesa precisa ter vida, precisa ter paixão, tem que ter um ardor, ela tem que vibrar, senão é uma defesa fadada ao insucesso. Você chega lá para o jurado, meia boca ali, sem muita vontade de falar, você não vai ganhar a atenção da pessoa, você precisa ter emoção naquilo que você está fazendo. Traduzindo para o linguajar de hoje, vocês precisam ter paixão pela coisa. Está atuando ali por amor. Você não atua pelo dinheiro. O dinheiro, ele é consequência de um bom trabalho, ele não é o teu objetivo de vida. Os meus pilares éticos: amor, conhecimento e ética. Eu trabalho por amor, eu faço os casos porque eu gosto. Filme, eu adoraria ter feito um filme. Adoraria, eu queria ter feito um filme. Queria. Aliás, eu tenho um contrato que possivelmente ele vira um filme. Eu acho que não, já passou o interesse. A ideia era um filme. Mas aí a jornalista, a Thaís, a gente tinha acabado de sair da apelação. Eu tinha conseguido evitar que tivesse um novo júri, estava contente, a gente sentou para conversar, falou, é a hora de sair para um filme. Aí ela começou a conversar, estava eu, minha esposa e ela. Nunca vou esquecer, lá no restaurante América, ali da Santos, conversando. Depois a gente foi lá para o escritório. Vamos tentar um documentário? Por quê? Porque eu me abri com a jornalista e a gente sentado ali pensando, olha, qual que é a ideia da coisa? Quando você faz um filme, a gente tem uma liberdade artística muito maior. É baseado em casos reais. Se você for ver lá, não sei se vocês assistiram a série Inventando Ana, que é muito legal também. Ou se vocês viram O Homem Mais Odiado do Mundo, o Homem Mais Odiado da Internet, desculpa, que reflete os casos do Tinder. Mesma coisa, gente. Baseado em fato real, mas com uma liberdade artística muito grande. Porque se reconstrói muitas frases, se reconstrói diálogos. O Ulisses Campbell vai ficar bravo comigo quando eu falo para ele que o livro dele é uma grande obra de ficção, não é realidade. Ele me falar que encontrou um caminhoneiro que teve com a minha cliente 15 anos antes, o cara lembrar o diálogo que teve, ou lembrar quem era a menina, isso não existe em nenhum lugar do mundo. E se existisse, o cara jamais ia dizer que tinha tido relação sexual estuprando uma menina. Não existe, pessoal, não existe, porque não existe. O documentário, a vantagem qual é? No documentário, eu consigo retratar as pessoas, o rosto das pessoas, aquilo que aconteceu, segundo o ponto de vista de cada um. O processo ele é baseado em pontos de vista. Muitas vezes eu estou falando de um 6 que para o Marco é um 9. O Luiz pode estar olhando o copo meio cheio e eu meio vazio. O Renato pode achar que aquilo ali é cerveja. Cada um tem uma realidade de acordo com aquilo que está visualizando, que está vendo. Quando eu trago um documentário e não um filme, qual era a hipótese? Eu trazer efetivamente o caso de acordo com as suas personagens. E isso que vale a pena. Por isso que foi um documentário e não foi um filme. Fora que foi o que eu consegui vender também. Então, e vender não financeiramente, porque eu não ganhei nada com isso financeiramente, nada.
mas a gente está sempre tentando convencer o outro, e eu vou mostrar para vocês este pulo do gato. Como é que eu faço para convencer uma grande rede, que eu acho que é isso que mais interessa para vocês no curso de Direito e Cinema, como é que eu faço para convencer uma grande rede a comprar aquela ideia, a aceitar aquela ideia? E não é um comprar financeiro, porque isso é o que menos importa. Veja, diante de tudo que eu coloquei para vocês, o que menos importa era se a empresa fosse pagar alguma coisa. Eles não pagam. Eles não pagam porque eles têm uma ética que é meio estranha, Luiz. É assim. Eles tiveram um problema lá nos Estados Unidos, em que um cara que tinha praticado o crime, ele recebeu para ter feito o documentário do caso dele, ou ter repassado a história dele. E aí, a partir de então, como eles tiveram esse problema nos Estados Unidos, eles partiram do pressuposto de que não é ético pagar aquele autor de um crime. Até aí você pode pensar, bom, até pode ter razão. Só que quando você para pensar, você fala, peraí, não é ético eu pagar o autor do crime, mas é ético eu ganhar em cima do autor do crime. Isso eu posso. Então é uma ética assim meio... Como eles que vão fazer, não tem muito como você discutir. Você aceita ou não aceita, ponto. No caso, estrategicamente, de acordo com os interesses da minha cliente, era importante. Já tinha passado o júri mesmo, então, na verdade, eu queria levar a história para a filha dela. E por isso que foi feita essa produção. Só por isso. Agora, vocês podiam pensar, streaming ou rede aberta? De novo, é uma discussão muito simples para a gente. Rede aberta, eu atinjo mais pessoas, eu atingiria mais pessoas, mas eu teria dois problemas. Um, estaria muito concentrada numa localidade. E dois, o tempo é muito curto. Muito curto. Propostas para rede aberta no Brasil, eu tive todos os meses desde que eu peguei o caso. Todos os meses. Fui jantar com os caras lá, desde o Cabrini, ao Geraldo Luiz, para todos vocês pensarem, pessoal do Fantástico, com todos. Várias vezes. É bom que pelo menos eles pagavam um jantar, normalmente em restaurante bom, ia no Robaiá, coisa e tal. Vale a pena, veja, não vale a pena. Não para o interesse que você tem. Você tem que pensar o seguinte, qual é o seu interesse? É atingir o maior número de pessoas dentro de um país? Eu tinha que ter ido para a rede aberta, e teria que ter ido para a Globo. Não era esse o interesse. O interesse é estar numa plataforma que nunca ninguém vai tirar, porque vai estar no mundo inteiro. Quando você está dentro de um país é mais fácil. Você está lá na Globoplay, legal, coisa e tal, mas tipo, você está muito restrito. Quando você está numa plataforma mundial, no streaming mundial, eu sei que a história não vai se perder, que sempre vai estar guardada lá, que sempre ela vai estar prevista. Então, por isso que a gente decidiu isso. Bom, mas vamos no pulo do gato. Quais são os requisitos para a tua história amanhã? E todo mundo tem um caso para contar. Todo mundo tem. Todo mundo que é advogado, criminalista, tributarista não vai ter, porque ele não vai lá mostrar como ele conseguiu lá a redução daquela alíquota, porque estava... Brincadeira, professor Verão. É que eu tenho que aproveitar quando eu estou com o microfone, né? Faz parte. Como diria o professor Malheiros, lá de São Paulo, Antônio Carlos Malheiros, ele falava para mim, pô, eu tenho que saber se merluza seca e salgada é a mesma coisa que bacalhau para fins de tributação. Quer dizer, não vai ter um documentário sobre isso. Mas quando que vai ter o documentário, pessoal? Quais são os requisitos? Porque história para contar, todo mundo tem. Só que você não precisa só de uma história legal. A história tem que ser muito bacana, tem que ser muito legal. Aquele lá, o cara mais odiado do Tinder, tinha uma história legal para contar. O Inventando Ana, uma baita história da menina para contar. Você precisa da história. O caso do João de Deus tem toda uma história por trás. E por aí vai. E por aí vai, são diversos os casos que tem. Mesmo na casa da mulher abandonada. Olha como o jornalista fez. Ele andando num bairro, ele olha aquela casa e vai atrás e descobre toda uma história envolvendo aquela mulher em outro país. Isso é sensacional. Então, vocês têm alguns requisitos, meninos.
Quais são os requisitos? E isso até... Veja, esse bate-papo com vocês aqui só estou fazendo para cá, não fiz em outro lugar. Por quê? Porque aqui é direito e cinema. Primeira vez que me chamaram para um direito e cinema, então fiquei pensando o que eu vou falar. E eu até liguei para o dono da produtora que fez o da Elise, porque eu queria bater com ele esses requisitos aqui. Falei, deixa eu entender melhor ainda. E eu lembrava de 3, depois eu botei o 4, ele falou, é isso, foi isso que eu olhei, e foi assim que eu conversei com o pessoal dos Estados Unidos. Primeiro requisito que eu preciso ter, uma história. Eu preciso ter uma história para contar. É o primeiro. O primeiro é a história. A história tem que ser bacana, tem que ser uma história que cative, uma história que leve o outro a se interessar por assistir aquilo. Ninguém vai botar alguns milhões para fazer uma produção se a outra pessoa não for assistir. Não é um podcast que você está fazendo na sala do teu escritório. É uma produção internacional que custa uma bica, uma fortuna. Neste caso aqui, a roteirista é uma mulher que trabalhava nos Estados Unidos, ela é uma canadense, que foi trazida da Netflix de lá, para dar o quê? O ar internacional à coisa. A diretora foi chamada para cá porque a mulher já ganhou 300 prêmios internacionais. Então, quer dizer, os caras investem pesado. É algo que demorou 2, 3 anos para fazer. Só de negociação para ter, foi 1 ano. Até no contrato ficar escrito o que eu queria que tivesse escrito. Que era que eles iam garantir que nós teríamos uma paridade de tratamento com a acusação. Que era a minha única exigência. E essa exigência teve porque eles achavam que tinha que ter o lado da acusação. Porque para mim eu arrancava aquele lado da acusação. Então, eu teria tirado tudo aquelas bobagens que os da acusação estavam falando. Até porque não foram nada comprovado no júri. Então você precisa ter uma história. E a história dela, como eu falei para vocês, foi uma história que eu levei para o júri. Eu pedi para ela fazer aquele livro ali para mim. Ela fez esse livro. Depois ela fez um complemento dele para a filha dela. Mas aquilo ali é a história de vida. E o que eu percebi? Que era uma história que eu precisava levar para os jurados. Porque se eu fosse, pessoal, e é uma questão de estratégia com vocês, se eu fosse para o júri, gastar o tempo inteiro do júri só falando do dia do crime, eu estava lascado. Se eu fosse falar só do momento em que ela dá um tiro no marido, e depois vai lá e esquarteja o seu corpo, eu estava lascado, não tinha como convencer ninguém baseado nisso. Só que aí o que eu fui aprender? Quem era a minha cliente? Quem é essa pessoa? Essa jovem que saiu lá do interiorzão, numa cidade aqui do Paraná, uma cidade pequena, onde ter um banheiro dentro de casa seria luxo. Tinha uma latrina do lado de fora, que morava, quando pequena, numa casa de ripa de madeira. A única boneca que ela teve, a mãe dela achou que era a boneca que dava asma, né? Ela jogou a boneca fora, a única boneca que ela teve a vida inteira. Que ela morava num lugar que ela achava que era tão longe, que o Papai Noel não conseguia chegar na casa dela. E, na verdade, não era a boneca, era porque ela morava num chão de terra. E aí pode ser a boneca que for, o chão é de terra. Ah, ela teve uma cobra. Vocês têm ideia de quais eram os brinquedos dela quando ela era pequena? Mas é parte da vida dela. E aí você vai entender quem era a vítima e você fala, opa, como é que essas duas histórias se encontram? Como que alguém nascido numa família super abastada, que aprendeu diversas línguas, teve todas as condições possíveis, se encontra com essa pessoa. E foi isso que eu fui levando. Então, tudo isso que vocês estão vendo ali, eu fui abordando, e todos esses fatos aqui eram fatos inéditos para as demais pessoas, porque para aquelas pessoas não interessava conhecer ainda esses fatos. E eu não me interessava contar para essas pessoas. Não era isso que estava atraindo a atenção da mídia até o julgamento. A atenção da mídia atraía o esquartejamento, ela ter largado as malas em diversos pontos, ela ter alegado que ela fez isso sozinha, e eu ter que comprovar isso no júri que foi sozinha.
Então são diversos pontos que eu precisava ali, que era o que atraía as pessoas. Não esses pontos atrairiam sim. Me ofereceram várias vezes para que ela desse a entrevista. Mas seria uma entrevista no Fantástico que duraria o quê? 10 minutos? 12? Ah, não, podia ser uma Conexão Repórter com o Cabrini. 35 minutos que não é todo mundo que assiste. Ah, poderia ser um domingo à tarde inteiro no Gugu. Ué, a Suzane foi pro Gugu. Cada um faz o que quiser. Pensem. Isso tudo eu levo para onde? Só para o júri. Escondo as 7 chaves. Escondo que minha cliente tinha sido estuprada quando ela era criança. Peço, aliás, para a jornalista não dar isso. Eu falei, olha, não dá isso. E aí uma coisa que eu recomendo para vocês quando tiverem um caso de repercussão. Tenha sempre alguma coisa na manga para vocês trocarem. Isso eu aprendi na prática. Olha, não dá isso, Marcou. Mas já que você não vai dar isso, você também não pode ficar de mão abanando, que tal você ler essa carta dessa pessoa? Que tal você dar essa prova? Olha, tem um vídeo fantástico da vítima na rua com uma garota de programa. O que você acha de você dar isso no Fantástico? Pô, legal, alguém tem? Não. Todo mundo gosta do inédito. E aí você troca as coisas. Então, isso tudo praticamente só os jurados conheceram. Então eu tinha uma história para contar no documentário. Uma história que alguns jornalistas assistiram. Uma história que os jurados conheceram, mas 230 milhões de pessoas nem tinham ideia. Ninguém sabia que os caras iam caçar. E aí, logo que eu peguei o caso, primeiro final de semana que eu peguei o caso, aí tinha criminalista e a gente já vai perdendo essas coisas, assim, de sentimento, essas coisas não faz mais parte da nossa vida. E aí, primeiro final de semana eu fiz um churrasco na minha casa e meu irmão foi lá. Meu irmão é médico também, cirurgião, também não tem muito sentimento também, então... Aí eu estava lá, eu estava preocupado com o caso, conversando com ele, ele falou, deixa eu ver o corpo esquartejado ali, remontado, para ver se eu te ajudo em alguma coisa. E ele me ajudou muito, porque naquela hora, as notícias que vinham, e eu, apesar de ser filho de médico, coisa e tal, ainda não tinha conseguido parar para refletir sobre isso, é de que a minha cliente, ela teria um autoconhecimento de medicina e por isso que ela teria isso. Meu irmão olhou para mim e falou, nossa, que mulher burra, hein? Eu falei, que, Dalton? Olha como ela é burra, olha onde ela cortou o cadáver. E aquilo ficou na minha cabeça. Por quê? Porque ela cortou pela barriga. Ela não fez, ele falou para mim, Luciano, pensa num frango. Como é que você corta um frango? Você não vai lá e desmembra ele? Gente, eu não tenho, veja. Quem tiver com fome, depois o professor Luiz falou que vai levar a gente, todo mundo... Como? No Bar Barril. Tudo ele vai pagar. Isso é só para compensar o professor Renato, que traz os bombons, ele quer a turma no nome dele. Pessoal, agora falando sério. Ó, a parte do... Não da turma, a parte do restaurante é séria. Quando a gente vai analisar e vai estudar, você fala, peraí, mas... Então, de onde veio essa ideia? E aí que eu fui entender. Eles iam fazendas de caça, eles caçavam. E quando você caça, aí que eu fui aprender na caça, eu nunca tinha caçado, nunca cacei, você tem que entregar para o cozinheiro só a parte em que você quer que o chefe de cozinha faça para você. E aí eu começo a entender por que ela chega, para tirar o corpo de dentro da casa, ela acaba esquartejando o cadáver. E aí você começa a compreender as coisas. E isso eu precisava